Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente tá aqui no Avicast e vamos lá para mais um episódio. Primeiro, meu nome é Laura e eu tô aqui com o Rafa e a gente vai saber um pouquinho mais sobre a viagem dele para a China, sobre o estudo e o que vai agregar aqui no Colégio Avicena. Bom, Rafa, boa tarde. Eu quero começar perguntando se tá tudo bem e como que foi sua viagem para você explicar um pouquinho pra gente. Oi, Laura Fracassi, é um prazer estar aqui. Olha, foi uma grande viagem, uma super experiência. Pra gente trazer um pouco de contexto, né, por que aconteceu. Eu e o Thales participamos de uma delegação de educadores do Brasil que foi para a Ásia. Nós visitamos a Coreia do Sul, a China e visitamos também Hong Kong, que algumas pessoas enxergam como China, outras que não. E lá Uhum. nós visitamos escolas de educação básica, universidades, institutos de pesquisa e também empresas relacionadas à inteligência artificial. A ideia era nós entendermos como esses países estão usando inteligência artificial para a educação. Foi uma super experiência. Legal. E a gente, aluno, gostaria de saber sobre o que a inteligência artificial poderia ser aplicada aqui no colégio. Então, primeiro que existe um nível de maturidade diferente entre todas as instituições que nós visitamos. Algumas já respiram inteligência artificial, enquanto outras estão usando de maneira mais tímida. Mas a gente percebeu na cultura asiática que tem algo assim, olha, existe uma nova tecnologia e ela é muito massa e eu quero aprender para usar cada vez mais e criar cada vez mais com ela. Então existe uma postura de receptividade à nova tecnologia que é muito legal. Uhum. Né? Assim, eu não ouvi nenhuma única pessoa falando: a inteligência artificial vai tomar nossos empregos. Não existiu essa fala em lugar nenhum. Era sempre pessoas tentando descobrir como usar melhor, né? E assim, diferentes níveis de maturidade, e a gente foi buscar entender com cada uma delas o que poderia ser adaptado, porque são realmente culturas muito, muito diferentes, né? A gente já viajou para alguns outros países, mas esses são aqueles mais diferentes dos nossos. Sim. Eles, por exemplo, são muito apegados ao trabalho e ao estudo, então, enquanto a gente estava lá, a gente viu algumas notícias do Brasil, o pessoal discutindo mudança de quantidade de trabalho. Lá não existe isso, eles querem trabalhar um monte, construir um monte, vamos para cima, né? Não tem nem espaço para esse tipo de discussão. E assim, ah, em trazer a inteligência para cá, a gente viu que muitas das reflexões que nós temos no Avicena estão alinhadas com as reflexões que eles têm lá. Alguns colégios estão bastante na frente, mas boas reflexões foram causadas. Uma delas eu vou destacar, que foi de uma escola que se destacou muito em inteligência artificial. Então, assim, o pessoal respirava muito IA. Uhum. E fomos recebidos por diferentes professores, que é muito legal, porque quem está na linha de frente, o professor para nós é o grande coração da escola, É o né? guia. O professor é o que mais impacta, né? Que ele constrói, inspira os alunos. Uhum. E eles que nos receberam e eles começaram a mostrar como eles estavam usando IA. Então a gente teve uma professora de inglês, a gente teve um professor de química. Foi uma apresentação muito rica. Por exemplo, um professor de química, ele tinha lá sua aula tradicional. Hoje ele tem uma aula tradicional e um laboratório virtual que ele criou utilizando inteligência artificial. Legal. Ele faz a competição de lançamento de foguetes e os alunos constroem o foguete de garrafa PET, como nós fazemos aqui no colégio. É super legal. Só que além disso, ele explica como funcionam as coisas por meio de imagens muito didáticas que ele criou com IA. E ele criou um simulador em que o aluno ele ajusta o ângulo nesse programinha e vê onde vai cair o foguete. Então ele cria ferramentas com inteligência artificial. Isso foi muito legal. Da mesma forma, professora de inglês. Então não é simplesmente pegar e fazer uma pergunta, mas é criar programas, criar tarefas de casa gamificadas, Uhum. ideias para nós trazermos para os nossos professores utilizarem a inteligência artificial em sala de aula. E você acha que os alunos de lá aceitaram bem, tanto como os alunos daqui vão aceitar? Então, assim, isso a gente precisa testar sempre, né? Esse caso específico, a gente teve, em primeiro lugar, os professores mostrando como eles estavam utilizando. Uhum. Em uma segunda parte, e depois de ouvir muitos professores e fazer 1 milhão de perguntas,
eles nos levaram para uma mini feira de ciências que acredito que eles tenham preparado só pra gente, porque não tava o colégio inteiro. Era um grupo de Era um pessoas visitantes. na nossa delegação. Então Aham. os 15 educadores brasileiros estavam lá, e aí tinham uns 5 estandes de alunos mostrando alguns trabalhos que eles desenvolveram. Um deles muito legal era mais ou menos assim, era uma tela de computador que estava meio que no Google Maps, sabe quando você joga o bonequinho e Aham. fica na visão do pedestre? Era isso, só que melhor. Uma definição maior, tal. E tinha um volantezinho, tipo de jogo de videogame, e no pé um lugar para você pedalar. Aham. E aí os alunos explicaram que o experimento funcionava como? Poxa, é para idosos que não conseguem mais sair de casa, mas eles têm que explorar e fazer Sim. exercício. Então o idoso vai lá, pedala, e aí o carinha começa a andar e ele dirige no volantinho. Eu achei super legal. Eles aprenderam a fazer isso com inteligência artificial. E um outro que chamou bastante atenção foram 2 aluninhos que eram muito novos, eles ganharam até um prêmio por isso, que eles criaram um sisteminha para que cada casa identifique o nível de poluição daquele dia. E aí tem os Uhum. níveis mais críticos e os níveis que estão ok. E foi um trabalho de altíssimo nível. E esses alunos só conseguiram desenvolver esses trabalhos que são bastante aprofundados, são trabalhos top, por conta da inteligência artificial. Quer dizer, ela permitiu que eles fossem mais longe, Sim. né. E eu tenho uma preocupação bastante grande, aqui no colégio a gente tem, porque na nossa visão é importante que cada um dos alunos consiga se desenvolver muito bem sem depender de nenhuma ferramenta. Então, você faz contas. Se eu te der uma calculadora, você vai fazer mais rápido, só que você não Uhum. depende dela. Você pensa sozinha. Mas se eu te der um chat GPT, você talvez produza ainda mais. Então eu me preocupo muito com isso. E eu comecei a pressionar a professora. E ela perguntava e eu fui até a morte perguntando para falar: escuta, mas o seu aluno depende da inteligência artificial? E chegou um momento que ela falou: existe uma linha tênue entre você não depender, mas você também usar A seu favor. tudo que a gente quer que você use. Uhum. Porque tá, você não vai depender, mas se você não usar nada, aí você tá entregando menos do que você poderia, você tá criando menos do que você poderia. No nosso colégio, se for para exagerar para um lado, a gente prefere exagerar para o lado do aluno usar o máximo possível. Então, talvez exista uma dependência até certo ponto, talvez a gente tente evitar, mas nós preferimos que exista essa dependência do que o aluno deixar de criar tudo que ele pode criar por conta desse medo. E isso está muito relacionado a uma conversa que nós tivemos com outro aluno lá, e a gente perguntou justamente sobre isso. Ele fez uma apresentação de meia hora, esse aluno, assim, era um aluno todo Em diferente. Sabe inglês? aquele aluno isso em inglês, e Inglês. foi uma barreira, porque lá era difícil encontrar pessoas falantes de inglês, Sim. era difícil. Mas a gente visitou uma escola que era muito de ponta, que preparava os alunos para estudar em outro país na universidade, então esse aluno falava inglês. E era um aluno que claramente ele, não tinha muito jeito social. Sabe aquele aluno que você vê que conversa diferente, que é Sim. meio retraído, e aí quando fala tá agitado demais. E ele falou: "Poxa, eu vou tentar fazer a melhor apresentação". E ele começou a mostrar um pouquinho do que ele fez com a inteligência artificial. E ele criou uma escola dele. Então, assim, algumas coisas ele contou pra gente: "Eu não consigo enxergar a organização dos átomos em moléculas em diferentes estados". E aí eu pedi ajuda para inteligência artificial e fui criando um programinha e aí começou a mostrar o simulador dos diferentes átomos e moléculas em diferentes estados, né, físicos. E eu falei: "Nossa, animal". Ele falou: "É, mas eu faço mais". E aí ele abriu um portal de projetos que ele tinha criado. Sabe, tipo joguinho, quando a gente jogava, tem Uhum. vários joguinhos um do lado do outro, só que eram todos projetos criados por ele, são simulações que ele criou com inteligência artificial. Então, assim, a gente viu que ele era um artista, que conseguiu se expressar com a ajuda da inteligência artificial. Criou diversos simuladores, diversos joguinhos para ele treinar, porque ele tinha que treinar inglês. Ele falou: "Mas eu preciso melhorar meu inglês. Eu vou criar então um tutor personalizado que vai pegar bem onde eu tô errando e vai me cobrar mais nessa parte". Foi animal. Essa apresentação mostrou o quão longe um aluno determinado consegue ir quando ele tem essa ferramenta em mãos. É a escola preparando os alunos para o mundo, né? É, exato. Deu possibilidade, mostrou para ele a ferramenta e ele, assim, foi enxergando essa ferramenta, ele foi criando novas possibilidades Sim. personalizadas para ele. E aí ele até abriu na internet, tem isso. Eu posso te mandar. Eu vou colocar esse videozinho, porque eu filmei a palestra toda no YouTube e vou Uhum. disponibilizar para o pessoal. Ah, e para esse aluno a gente também perguntou. A gente falou: "Olha,
você conseguiria aprender sem inteligência artificial? E ele falou: eu tô preparado para aprender. Então eu não dependo dela para aprender, mas ela me permite ir mais longe. Sim. Então foi bem aquilo que a gente acredita Uhum. que tenha que acontecer, sabe? Foi muito legal. Existem 2 lados importantes. O primeiro que foi confirmado principalmente na Coreia, que é o lado do treinamento do professor. Então o professor que utiliza a inteligência artificial destrava muitas possibilidades, não só em sala de aula, mas também na preparação para a sala de aula, mas também nas tarefas. E se ele coloca isso para os alunos usarem a IA, aí os horizontes mudam completamente, tá. E também, o uso da inteligência artificial em sala de aula É. e para as tarefas de casa. Essa é uma pergunta que eu tenho aqui, ó. Até que ponto a IA pode ajudar e substituir os professores em algumas atividades? Eu não falo substituir, mas ajudar, é o que você disse. É possibilitar que o professor atinja mais capacidade de ensinar, né? Então, esse ponto que você traz, ele é justo e tem que ser perguntado, porque a inteligência artificial inevitavelmente vai ter aquele pessoal que fica com medo. Inclusive eu voltei e eu assino o jornal, uma das primeiras notícias que eu li foi: "Ah, nos Estados Unidos o pessoal com medo, porque vai diminuir os empregos, etc". Aham. Então a gente tem que falar sobre isso, é relevante. E uma das falas mais marcantes foi de um professor, de um diretor de uma escola de ensino fundamental e médio, e ele falou assim: "Olha, a procura pela carreira do professor depois da inteligência artificial aumentou bastante, porque as pessoas sabem que é uma profissão que não vai ser substituída". E isso para mim foi genial, ele falar isso, Sim. porque, na visão deles, uma das carreiras mais seguras, em termos de inteligência artificial, é a carreira do professor. A minha opinião é que a inteligência artificial não vai conseguir tirar o sentimento de um humano, então eu acho que tem que ser transmitido isso na sala de aula. Com certeza, a escola ela serve não só para transmitir conhecimento, talvez ela se limitasse muito a isso lá no passado. Uhum. Talvez não, né, porque, por exemplo, Sócrates tinha um método dele que fazia muitas perguntas, né, para as pessoas terem as suas reflexões, mas hoje a escola, sim, ela transmite conhecimento, mas ela também te desenvolve socialmente. O que você falou que Sim. você estava fazendo antes do nosso podcast? Você estava ensaiando para quê? Ensaiando pra festa Ensaiando pra festa junina. junina. Então, assim, não é conhecimento, mas é uma habilidade super importante. Sim. Você lida não só com a habilidade artística, mas também com a ideia de você ficar na frente de uma plateia. De debater com as pessoas sobre opiniões. É, de falar, poxa, não, essa dança tem que ser um pouco diferente. Então ela treina muitos aspectos. A parte social é muito importante. A Aham. parte socioemocional é muito importante. Então, o papel do professor, naturalmente, ele vai mudar, Uhum. né? Ele vai mudar e isso é inevitável. O professor que for muito resistente a isso, inevitavelmente vai ficar para trás. É, faz parte. Mas não vai desaparecer. Sim. Vai ser um outro tipo de professor. O professor daqui para frente vai ser muito diferente do professor daqui para trás. É assim que nós enxergamos também, e isso que nós aprendemos, ou pelo menos essa visão que foi reforçada nessa viagem. Legal. Vou fazer mais uma pergunta. E dentro dessas tecnologias que você conheceu lá, qual dessas você gostou mais? Então, esse foi um ponto que principalmente o professor Lima ficou me perguntando: "Poxa, não tem um robozinho para você trazer, alguma coisa genial?" É, ele Eu vi o robô humano lá que aquele você robô postou. humano é muito doido, né. Tem um robô humano, tinha um robozinho lá que lutava karatê, você conversava com ele, fazia uns movimentos muito legais. Aham. E a verdade é que, hoje não existe alguma coisa muito fantástica que você vai descobrir em algum outro Uhum. país e trazer para cá que vai ser um estouro. Porque o mundo é muito conectado, então quando surge algo muito legal em um lugar, ele muito rapidamente se espalha para outros, né. Não existiu uma coisa que a gente fala: "Nossa, essa tecnologia eu não tinha visto e vou começar a usar, não vou levar para o Brasil que vai mudar completamente". A viagem Uma viagem como essa, ela te traz muitas reflexões e você adequa a direção para onde você está indo. Então você pensa de certa forma, você vê um pessoal que está mais à frente, que está indo para um lugar, que está indo para o outro, e aí você decide se você quer se manter em uma direção, se você quer mudar um pouco, se você quer mudar muito, né. E assim, com certeza, trouxe reforçou essa viagem reforçou algumas crenças nossas, mas também
nos fez acreditar em algumas outras coisas, né. Sim. Então, assim, o rumo ele muda um pouquinho, né. Uma das coisas que eu já posso falar, que eu não fiz reunião com professor nenhum ainda, né, porque tem uma ordem pra gente ir apresentando, mas eu vou te contar. Notícias em primeira mão. É. Mas é que a gente percebe que lá, existe um treinamento relacionado a projetos muito forte. Então é muito natural nas escolas que nós visitamos que houvesse não apenas aulas tradicionais, mas também aulas relacionadas a projetos interdisciplinares. Então, eu vou criar o Colégio Avicena Sustentável. Então, a gente estuda lá em geografia o que é sustentabilidade, a gente estuda em física como funcionam as gerações de energia sustentáveis, a gente cria uma maquete do colégio na aula de arte, então ele une as disciplinas para você Uhum. criar um projeto final. Isso é muito comum lá. E é algo que a gente já começou a fazer lentamente, aí a gente mudou o foco um pouquinho e isso voltou muito forte. Então o Colégio Avicena vai ter cada vez mais projetos interdisciplinares. Eu acho legal. É muito legal. Tipo, qualquer aluno que você Eu fale acho isso, ele vai falar: legal. "Nossa, que massa", porque é legal mesmo, Aham. né. Então esse é um dos pontos. E e os treinamentos em si vão gerar impacto. Além das tecnologias que nós queremos criar, então eu falei que os alunos criavam simuladores. Existem algumas que nós podemos criar para tornar a vida dos alunos mais interessante e a vida dos professores mais fáceis. Uhum. São coisas que a gente vai fazer. Legal, Legal. legal. Que mais? Tem alguma outra coisa que você queria saber? Culturalmente. Culturalmente é muito doida. Culturalmente. Muito doido. Hum, aí é a diferença máxima, né. Então, falando os 3 países. Vamos colocar aqui Hong Kong um país diferente, porque a história de Hong Kong é muito louca, né, pra gente falar muito rápido, eh, foi uma colônia inglesa, era uma parte da China, a Inglaterra foi lá e tomou. Por que tomou? Porque a China se negou a comprar ópio, que é uma droga, Uhum. então não é pra vender droga, mas a Inglaterra queria vender, fez guerra e tomou uma parte. E virou Hong Kong, que era uma colônia inglesa, só que lentamente ela foi devolvendo, e aí em 97, Hong Kong ficou independente. Tá, mas tem uma influência inglesa mais forte. 97 ficou independente, 47 está planejado para voltar. Essa é a história. Então, a cidade de Hong Kong, ela é China, mas não é, e ela teve uma grande influência inglesa. Mas mesmo assim, era muito difícil encontrar uma pessoa que falasse inglês, Sim. né, alguns falavam, mas falavam inglês meio travado, assim, era menos difícil do que E nas vocês outras. falavam inglês? A gente tentava, né, Aham. falar inglês. Quando era muito talvez não seja justo falar que era muito difícil. Era quem falava meio enrolado. Não era normal você encontrar uma pessoa muito fluente em inglês, mas Aham. Hong Kong é muito mais internacional do que os outros países. Agora, a China, nossa, era raríssimo você encontrar uma pessoa que falava um bom inglês, até nos hotéis. Você ia no hotel fazer check-in, as pessoas sabiam um pouco inglês de hotel, mas você falava uma coisinha a mais, elas travavam um pouco. E na Uhum. Coreia, que também teve uma influência dos Estados Unidos forte, muito difícil encontrar uma pessoa que falava inglês. Outras coisas curiosas, né, as pessoas ficam de cócoras com muita facilidade lá. Então é normal, eu vou descansar, eu fico de cócoras num cantinho. Você vê um cara fumando de cócoras assim, você fala: "Cara, como assim?" É Eu vi normal. as motinhas As elétricas, e é uma motinhas terra sem elétricas, lei lá. terra sem lei total. Então essa motinha elétrica que vocês têm aqui, que é super legal, lá eles têm muito, principalmente entregador, só que sobe na calçada, buzina para os pedestres, é uma doideira aquela Doideira. motinha. É, e o pessoal tem uma visão de vida, diferente. Por Uhum. exemplo, falar algumas coisas de cada um dos países. A Coreia, ela é uma democracia, teve influência americana, e é um país, uma potência econômica, mas até hoje, existe corrupção. A diferença deles para o Brasil, que também tem corrupção, primeiro é que no Brasil tem mais corrupção em todos os níveis. Na Coreia é uma corrupção mais lá no topo, entre as grandes empresas e o governo. E lá, quando o pessoal se revolta, sai pra rua, eles derrubam o presidente, a gente vai presa. Enquanto que no Brasil acaba não virando tanta coisa. Uhum. Isso é da Coreia. Uma força popular maior lá, Lá eles falam, o pessoal fala, vai ter que respeitar o que a povo, né? gente quer. Na China, diferença máxima, porque não é uma democracia. Então, quando eu falo que aqui a gente estava vendo debates sobre escala 6 por 1, na Uhum. hora a gente estava vendo isso. Na China não existe espaço para essa conversa.
Então não tem por que você falar sobre algo que não faz a menor diferença você falar, se é 6x1, se é 5x2, se é, sei lá, não Lá faz eles diferença. trabalham muito, Eles né? trabalham muito, quem decide é o governo. O governo fala, vai ser isso e acabou. E não tem o que você falar e é melhor não falar. Uhum. Inclusive, eles tinham receio de falar sobre alguns assuntos. E essa é uma das partes mais estranhas pra nós. Eu queria falar sobre alguma coisa com você e a gente sabe que não pode, então a gente não Sim. vai falar. Sabe, isso é muito esquisito. Aham. E lá, pra eles, é normal. Ah, e a parte de Hong Kong é muito doido, né? Mais internacional e tudo amontoado. Então tem prédios de milhares de andares, aí você sobe num prédio, entra num corredorzinho, quando você vê você tá num Uhum. outro prédio, é muito louco Hong Kong. Aham. Né? Comida bastante diferente, acho que uma das coisas que nós mais sentimos falta foi de garfo e faca. Nossa, imagino. Sorvete de feijão. Sorvete de feijão, todo diferentão. Isso eles têm lá também. Mas a comida era ok. Na Coreia é Uhum. bastante ok, Hong Kong ok, na China um pouco mais diferente. É que é ruim você ficar comendo macarrão com aquele palitinho. Mas foi legal. Que bom. Foi legal. Toda essa parte foi legal. Acho que foi uma super viagem, uma grande experiência e a gente está organizando todas as informações em algumas apresentações para gestão, para toda a equipe de professores, equipe de direção e para os alunos, que a gente quer mostrar para vocês. Passar o conhecimento de lá pra cá, né? Vocês têm que estar por dentro. Eu tentei compartilhar algumas coisas no Instagram, mas lá é muito pouquinho. Aham. Então vai ter haverá mais apresentações estruturadas. Legal. Mas a Legal. gente fica no aguardo, então, das mudanças e do que ocorrerá no futuro. Mas acredito que vão ser boas, né? Ah, com certeza, com certeza. Para melhorar sempre, né? E a gente não pode nunca trazer algo de maneira muito fria para cá. Tem sempre que adaptar, porque eles enxergam a vida de uma forma diferente, Sim. né. O pessoal, ele estuda muito, eles trabalham muito, e aqui o pessoal preza um pouco mais por um equilíbrio. Que é difícil falar de certo e errado, só é diferente, Uhum. Entendi. entendeu. Então é isso. Obrigada, Rafa, pela conversa. Fico feliz que tenha aproveitado a viagem e a gente merece uma excursão pra lá. Valeu, Laura, obrigado, foi super Obrigada. legal.